Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Meu Deus do céu. Olha, eu sei que você já deve ter encaminhado para alguém essa mensagem antes de assistir. Pare de se estressar com aquilo que não muda. Amém. Irmão, eu já quero que você pegue essa mensagem e mande para uns 10 pessoas. Não como indireta, amém? Mas como uma palavra de Deus. Essa palavra de verdade. Eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem sincero. Eu queria ter ouvido essa palavra há uns 10 anos atrás. Irmão, eu teria vivido muito mais leve. Teria fechado muito menos o tempo. Se eu tivesse aprendido isso aqui antes. Irmão, eu só vou dar um spoiler para você. Tem algumas coisas que a maturidade e a vida com Deus nos faz viver rápido. Se fingir de doido no meio do caos. Irmão, isso é maravilhoso. Vamos para a palavra. Eu só quero te pedir um favor rápido e muito importante. O povo aqui de Joinville está super engajado. A gente me diz, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda para todo mundo que você puder e para quem você também quer. E se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 20 milhões de inscritos e só falta 9 milhões e meio. Só falta 95% da meta. Mas a gente vai conseguir. Você crê? Amém? Amém? É lindo! Para Deus nada é impossível. Ele está fazendo. Então agora vamos para a mensagem que eu estou com ansiedade para pregar essa palavra. Bora! Tem coisa que não adianta, não muda. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Isso foi uma indireta. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Diz, e Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira dele, de Eliabe, acendeu-se contra Davi e disse-lhe, por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudeste ver a batalha. E Davi disse, que fiz eu agora? Davi maravilhoso, irmão. O que eu fiz agora aqui? Não há uma causa. Aí, irmão, aqui começa a melhor parte. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. O povo respondeu novamente da forma anterior. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Escute bem. Davi, ele é o futuro rei de Israel. Só para você lembrar. Foi ungido por Samuel para ser o rei. Mas só para te lembrar, ele não era o preferido da casa. Ele era a última opção. Davi era o improvável daquele lugar. Eliabe era o irmão mais velho, o mais preparado, o mais habilitado, o mais capaz. Mas o escolhido foi Davi. Então Davi tem que lidar com essa circunstância. De saber que ele é um improvável e de se tornar inimigo de pessoas que ele não queria ser inimigo pela palavra que recebeu. Infelizmente isso é parte da nossa vida. Crescer atrai inimigos desnecessários, isso é parte. Não adianta. Você trabalha numa empresa, se você for promovido, no outro dia alguém vai se tornar seu inimigo. Isso é parte. Se você casar e prosperar, alguém vai ser teu inimigo. Alguém que amava você quando você estava solteiro, que ficava feliz com as suas pequenas conquistas. Mas se a sua conquista fazer sombra para a conquista dessa pessoa, essa pessoa talvez vai parar de amar você e se torne seu inimigo.
Isso é a vida, é comum a todos. Só que a questão é o que nós fazemos com isso. Davi é esse garoto, improvável, está crescendo, está aparecendo. Só que ele ainda está dentro de um contexto que poucas pessoas sabem a palavra que ele carrega. Mas o irmão de Davi sabe a palavra que ele carrega. E aqui acontece um cenário diferente assim. Tem uma batalha acontecendo, tem um gigante desafiando por 40 dias os soldados. Ele é uma história muito conhecida, Golias e Davi, você já sabe. Só que para mim o que importa aqui é o coraçãozinho de Davi. Davi está chegando no campo de batalha com marmitas na mão. Davi não está chegando armado, Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi para levar comida para os irmãos. Ele só está fazendo dele, guarda essa palavra. Ele só está fazendo dele, ele não está fazendo nada demais. Ele não foi se alistar para o exército, ele não foi para dar-lhe um pau no gigante, ele não foi para fazer nada. Ele foi para levar comida para os irmãos. Só que quando você chega no lugar e uma oportunidade se abre, não importa o que você tem na mão. O que importa é o que está no teu coração. Está comigo? Quando Davi vê o gigante desafiando todo mundo, Davi é um garoto. Que ninguém conhece a história secreta dele, ninguém sabe o que ele viveu de verdade. E o que ele viveu de verdade é muito mais poderoso do que todo mundo poderia imaginar. Porque quando ele foi ungido a ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele. Então sobre ele repousava o Espírito de Deus. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Então Davi tinha um score grande que ninguém sabia. Você está comigo, amém? Então esse garoto que tem um histórico que ninguém conhece, que tem um currículo que não é postado na rede social, chega para levar marmita para os irmãos. Ele está na base da pirâmide, com as marmitinhas na mão ali, levando comida para os irmãos. E aí ele olha o gigante e diz: olha, eu acho que eu dou-lhe um pau nesse gigante aí. O que é maravilhoso, não é mesmo? Ele não é normal. E aí ele pergunta para um soldado. Só que eu quero que você visualize comigo, pelo amor de Deus. Aqui do lado tem Eliabe. O Eliabe, pancadão, bombado. E irmão, e o Davi tá um pós-monjaro, tá magrelo, entendeu, irmão? Não tem aparência, ele não tem aquele uau, ele era tipo um sabor, entendeu? Desculpa a referência, mas é só para você entender. Ele não tá naquele meio ali, ele é só um rapazinho mesmo, tal, top. Mas ele olhou e falou: olha, eu arrebento esse gigante aí. E aí eu imagino que pela cabeça de Davi falou assim: eu dei-lhe um pau no leão. O leão já virou estampa de camiseta. Eu dei-lhe um pau no urso. Faleceu. O que é esse gigante? Aí Davi pergunta para alguém. Lembra comigo, Davi não está falando com o irmão dele. Ele está falando com aqui, ó. O irmão está aqui. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí o irmão de Davi ouve ele aqui. Aí o irmão de Davi grita: ei, cala a boca, Davi. E ele está aqui. E aí o irmão começa a falar: eu sei que você sente no seu coração. Uai, como que você sabe que está no coração do outro? Já está errado. E aí ele começa: eu sei que está no teu coração, eu sei das tuas intenções. Vai embora, você veio aqui para ver a gente sendo humilhado. E ele diz: volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele menospreza o que Davi faz, ele menospreza o que Davi carrega, e ele tenta calar a boca de Davi. Aí Davi diz assim: está na Bíblia. O que eu te fiz, cara? E aqui vai demonstrar o que Davi carrega. Se ele para e diz: poxa, Eliabe, não pense isso de mim não, Eliabe. Poxa, vamos resolver isso. Não, então, desculpa, eu não vou me meter nos problemas, não vou fazer nada disso. Eliabe, vou provar para você que você está errado. Meu coração é bom. Esse é o maior problema da nossa vida. É tentar lutar batalhas que não tem como vencer. A maior guerra nossa é quando a gente tenta convencer alguém de algo que não tem como convencer. É quando a gente tenta mudar algo que só Deus pode fazer. É quando nós tentamos entrar em batalhas que só Deus pode vencer. É quando a gente entra em lugares que não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. E aqui eu começo a olhar para o Davi e dizer: Davi, tu é um ícone. Porque o Davi fez assim: o que eu tenho a ver com isso? Com licença, obrigado. E pergunta para outro: irmão, vou falar uma parada para você. Ele pergunta para outro: o que vão dar para quem dá-lhe um pau no gigante? André, quantas vezes a gente já entrou em brigas desnecessárias por ausência de maturidade? Quantas vezes nós brigamos
Porque a nossa visão sobre o nosso inimigo estava errada. A gente pensou que aquilo era o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o gigante. Essa é a parada. O inimigo de Davi não é Eliabe, o inimigo do Davi é o gigante. Só que se ele deixar que a boca de Eliabe contamine o coração, o gigante vai embora e ele perde a maior vitória da vida dele. Essa é a parada. É lindo. Às vezes nós estamos lutando batalhas que não serão vencidas na força do nosso braço. Às vezes nós estamos batendo em ponta de faca. Às vezes nós estamos nos desgastando, gastando energia, perdendo tempo com aquilo que não adianta. Não vai mudar. Você continua seguindo para ter o gigante, para vencer a tua batalha, e deixa que aqueles que estão gritando à sua volta gritem à sua volta e acaba lá, deixa lá. Essa é a parada. A nossa maior dificuldade é porque ao invés da gente ir para o gigante, a gente fica no Eliabe. Quantos de nós já paramos de viver algumas coisas que estávamos vivendo por causa de Eliabes que se levantaram na nossa vida? Quantos de nós já paramos de desfrutar de realidades por causa de um Eliabe que se levantou? Aí a gente fica para o Eliabe, você não, Eliabe, olha, você está errado, Eliabe. Irmão, o que eu acho, eu vou te falar o que eu penso de Davi. Das duas, uma, ou Davi era sinistro de maturidade ou tinha TDAH. Ele não deve ter ouvido o que Eliabe falou, irmão. Porque ele falou assim... uma coisa, vontade de dar um soco na cara do Eliabe. Eliabe, cala a tua boca, Eliabe. Mas essa é a parada. Se você perde tempo com Eliabe, você perde o foco no Golias. Se você olha para o Eliabe, você perde o foco do teu propósito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora para você, lindo. Mas a maioria de nós, às vezes, está perdendo tempo com Eliabes e perdendo foco no nosso Golias. A gente está lutando com batalhas que não serão vencidas e esquecendo daquela que nos traria a maior vitória. A gente está esquecendo de dar prioridade nas coisas que de fato mudam a nossa vida e está perdendo tempo com quem está para ali para destruir o nosso caminho. Eu vou te falar uma parada, irmão. Às vezes... a gente está estressado demais, porque ainda não aprendeu a escolher as batalhas certas. Pronto, só isso. Quantos aqui tem empresa? Levante a mão. Muita gente. Quantos aqui trabalham em empresas? Bom, amém, bastante gente. Me entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou pesar bem as palavras. Vou pesar bem as palavras. Tem gente que só não vai. Eu vou melhorar. Tem gente que não vai mudar. Ou você entende a condição da pessoa e trata ela de maneira equilibrada e segue em frente, ou você vai perder o foco da sua vida, tentando mudar quem não vai mudar, tentando convencer quem não será convencido, e vai perder o seu gigante de vista. Todas as vezes que você olha para Eliabe, você para de olhar para o gigante. Todas as vezes que você se importa com coisas que não vão mudar, que são pequenas demais, você perde o foco do gigante. Sabe qual que é a realidade de Davi? Davi soube continuar mesmo no meio de uma oposição do seu irmão mais velho. A palavra do irmão de Davi tinha muito poder. Ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o mais preparado. Só que ouça o que o irmão mais velho diz: volte a cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi está mostrando o coração dele no que ele diz. Ele pensa conhecer o coração de Davi, mas o que ele fala mais do coração dele do que sobre Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Volta a cuidar. Você está fazendo o que aqui? Eu conheço o teu coração, presunção. Eu conheço o teu coração. Seu coração é orgulhoso. Davi poderia olhar para Eliabe e dizer: ô Eliabe, você está pensando errado sobre mim. Ô Eliabe, eu vou te falar, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu sou maravilhoso. Só que se ele olha para Eliabe, o gigante vai embora. Você está entendendo o que é o ponto? Mas deixa eu colocar isso na prática da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, vamos lidar com Eliabes na nossa vida. Todos nós. Todos nós, em algum momento, seremos afrontados por Eliabes. Eliabes só vem para tirar o foco do gigante. Sempre. Os Eliabes não acreditam em você. Os Eliabes não sabem de fato quem você é. Eles afirmam saber quem você é, mas eles não te conhecem de verdade. Eles acreditam saber o que você sente, mas eles não sabem as suas intenções. Então, para quem acha saber sobre você, você não tenta convencer do contrário, porque a pessoa já tem uma opinião.
Eu vou te falar uma coisa interessante. Vocês me conhecem, eu sou daqui. Nós se vemos no mercado de vez em quando, na padaria. A gente está aqui, eu nasci aqui, eu morei no Comasa a vida toda. Eu morava em The Middle, Comasa e Espinheiros. Boa Vista era mais para frente. Dependendo da pessoa, dizer que eu morava no Boa Vista, que eu achava mais chique. Mas eu estava ali no meio, na Praia Grande. Comasa para um lado, Espinheiro para o outro. Amém? Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens, eu amo a minha vida aqui. Tanto é que eu nunca me mudei. Mas de vez em quando alguém manda uma mensagem, alguém faz um vídeo, gravando alguma coisa, falando alguma coisa. E eu descobri que algumas pessoas, você não pode perder tempo tentando convencer que elas estão erradas. Você só tem que seguir a vida. Uma vez eu tive uma experiência interessante. Pedagógica. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não ajudava ninguém, e que falou um monte de besteira lá. E aí eu abri o Instagram, era uma senhora, uma carinha de crente assim. Falei, eu não quero ter essa irmã como minha inimiga, é tão bonitinha, eu vou falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, minha linda, a senhora precisa conhecer melhor. Aí eu mandei para ela tudo que a associação faz. Aí eu mandei para ela tudo que as coisas que são feitas. Ela disse quando me respondeu, mas a minha opinião não vai mudar. Tudo que ela falou que a gente não fazia, eu mostrei para ela que a gente faz. E ela falou, a minha opinião não vai mudar. Aí eu entendi uma coisa, tem gente que vive a vida toda tentando provar para Eliabe que o coração dele é bom. Só que aí, a cada dia que passa, o gigante vai ficando mais distante. Sabe como que a gente muda a maneira de tratar as pessoas que se tornam Eliabes da nossa vida? Mudando a perspectiva que a gente os enxerga. Eu vou falar algo e você precisa entender com amor o que eu vou dizer. Os Eliabes não são seus inimigos. Guarda isso que eu vou dizer. Eles não são seus inimigos. Mas como assim, David? Eles estão me atacando. Mas eles não são os seus inimigos. Sabe como a gente muda a perspectiva? Quando você, ao invés de olhar com ódio, você olha com compaixão. Quando ao invés de tentar rebater, você só segue a vida. E aqui, meu lindo, a nossa vida vai ficar cada vez mais leve. Porque tem coisas que, se estressar, não vai mudar o roteiro da história. Os Eliabes sempre vão aparecer. Os Eliabes sempre vão se levantar. Os Eliabes sempre vão tentar roubar a tua paz, roubar o seu coração, tirar o teu foco. E aqui é onde entra a maturidade. Lembra que eu disse para você no começo? Eu queria ter ouvido essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque eu perdi muito tempo na minha vida tentando discutir com Eliabe e perdendo o gigante de vista. Eu já vivi muito tempo olhando para aquilo que os outros diziam, falavam e tentando amoldar a minha realidade para agradar as pessoas que sempre serão os Eliabes, nunca serão de fato parte da minha vida. E aqui é uma coisa muito importante, lindo. Basta você olhar para a vida das pessoas. A maioria das pessoas que estão amargas, estressadas, revoltadas, é porque elas estão sendo moldadas pelo Eliabe e não estão vencendo os seus gigantes. Hoje eu vi um vídeo por um acaso que demonstra muito como nós estamos, a nossa vida, como a sociedade está. Um rapaz de bicicleta estava numa ciclovia. E eu não tiro a razão dele, está tudo certo. Mas um cara tinha batido o carro e parou o carro no meio da ciclovia. Aí o cara parou de bicicleta. Irmão, vai 10 centímetros para o lado e passa. Ele parou, começou a filmar e disse, tira o carro da ciclovia. Irmão, passa pelo lado, eu acabei de bater o carro. Não dá vontade de você ficar ali? Cara, você está errado. Você é maluco. Sai daqui, tonto. Pega a bicicleta, passa pelo lado e vaza. O problemático. Nosso lado brigão é assim. Sabe? Todo um soco para o pneu dessa bicicleta. Irmão, e aí eu achei maravilhoso. Porque o rapaz estava no telefone e falou assim, seu ignorante, custa passar pelo lado. Mas tinha alguém mais inteligente com ele dentro do carro que deu a ré e saiu da ciclovia. Irmão, deixa o Eliabe embora. Você não pode perder tempo com Eliabe. Grava o que eu estou dizendo. Você não perde tempo com Eliabe. Deixa ele embora. Você quer que eu dou a ré? Então eu dou a ré. Se finge de louco, irmão. Porque se a gente não se fingir, às vezes, de doido,
Você vai ser inimigo de todo mundo. E essa é a parada. Toda vez que você vira inimigo de Eliabe, o gigante vai embora. Toda vez que você perde tempo com quem você deveria passar longe, o gigante vai embora. E o seu inimigo está lá no meio do campo. É um gigante muito maior. É uma guerra que vai te trazer histórias extraordinárias. Vai mudar a sua vida. O resultado vai mudar a sua história. Mas você ainda está tentando provar para Eliabe. Não, Eliabe, olha, eu prometo, Eliabe, que meu coração não é o que você está pensando. Não, lindo, só vai. Eu preciso dizer para você que eu olho para o Davizinho vencendo o gigante, e aí eu consigo imaginar a cabeça do Eliabe. Imagina a cabeça do Eliabe. Eliabe disse há minutos atrás: volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Mas 20 minutos depois ele derruba um gigante, e horas depois Saul coloca ele como líder de 1000 soldados. Já parou para pensar, irmão? Que se ele vira escravo do que Eliabe pensa, ele perde o gigante de vista e não se torna o líder de 1000 soldados. E essa é a loucura. Todo dia tem alguém caindo no conto do Eliabe e vivendo o escravo daquilo que os Eliabes pensam. Todo dia. Para de viver porque alguém está falando. Para de desfrutar porque alguém está combatendo. Para de crescer porque quando você começa a parar para olhar para tudo que o Eliabe diz, em algum momento você vai começar a acreditar que o Eliabe está certo. Eu preciso que você entenda que o que Deus está falando conosco aqui essa noite é: quando você dá ouvido para Eliabe, o gigante vai embora. Pronto. Você perde o foco, você muda o seu coração e você começa a ser moldado pela maldade do coração dos Eliabes. Você muda seu jeito, você para de agir com coragem como você agia, porque daí você começa a ouvir o que o Eliabe diz. Se você faz algo diferente, o Eliabe diz: você está fazendo para se aparecer. Aí você começa assim, ai. Aí você está lá dando suor e o Eliabe diz: ei, isso aí é bobice, isso aí está querendo se aparecer, você não é assim, eu te conheço. Aí você, puxa, você entendeu? Você vai filtrando o teu coração. E aí quando você vê, você é o tonto que está parando na ciclovia para brigar com os outros. Você está tão estressado, tão amargurado, porque a sua vida não dá resultado. Você não avança, não vai para frente. Mas não é porque o teu gigante não podia ser vencido. É porque ao invés de você ir para cima do gigante, você foi para cima do Eliabe. Ao invés de você vencer as batalhas certas, você ainda está tentando provar para Eliabe que você é uma pessoa boa e bem intencionada. Poxa, eu precisava dessa palavra lá atrás. Eu já mudei série para provar para Eliabe que eu sabia teologia. Eu já mudei série, mensagem, para provar para Eliabe que eu pregava sobre aquilo que eles diziam que eu não pregava. Sabe qual foi o objetivo ou o resultado? Nada. Eliabe não mudou de opinião, ainda faz vídeo falando mal. Aí hoje, a maturidade e a vida com Deus vai dizendo para a gente: faz igual Davi. Oi? Eu comigo? O que vão dar para que dar um pau no gigante? Você entendeu? Você deixa o Eliabe no relento. O Eliabe não merece ser respondido. Se você tem um Eliabe na sua vida agora, alguém está pensando: eu vou mandar essa mensagem para ele. Não, lindo. Essa mensagem você não manda para Eliabe. Essa mensagem você manda para o gigante. Ei, lindo, eu estou chegando. O Eliabe não vai me parar. Eu vou vencer as minhas batalhas. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar amando ao Senhor. Eu não vou perder o foco da minha missão. Eliabe, beijo, me liga. Aliás, esquece meu telefone e vai embora. Eu vou terminar de verdade aqui. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a olhar o Eliabe com dó, e você para de responder o Eliabe cansa e encontra outro Davi. E, irmão, puxa vida. Se você olhar para sua empresa hoje, voltar para sua empresa, para sua casa, você vai começar a ver Eliabe em tudo quanto é lado, irmão. É até perigoso. O Eliabe vai falar, você vai dizer assim, ó. Continua, pode. E essa é a parada. A sua vida vai avançar quando o Eliabe perder voz no seu coração.
Só isso. A palavra de Deus diz que Davi olha para Eliabe e diz: Davi, ô Eliabe, não estou entendendo o que você está falando. Me desculpa, eu vou seguir em frente. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí, irmão, a Bíblia diz, eles repetem a mesma informação da primeira vez. Aí Davi pega, vai até o gigante, aliás, até Saul. Aí Saul tenta colocar roupa de soldado nele. Eu imagino que deve, nesse momento, um monte de Eliabe devia estar lá dentro também, dizendo assim: ô Davi, vigia não, essa roupa nem coube você. O Davi só está olhando para o gigante. Esquece. Não preciso de roupa, não preciso de nada disso. Eu vou regaçar com esse gigante. Aí, irmão, a palavra de Deus está dizendo que o Davi entra no campo de batalha e o gigante faleceu. E o Eliabe, eu não sei. Não fala mais nada de Eliabe depois. Depois só vai falar o que Davi fez. Aí vai falar que Davi se torna chefe de 1000 soldados. Aí vai falar que Davi vence uma batalha e as mulheres cantam: Davi venceu milhares, Saul venceu 1000. Aí vai falar dos pecados de Davi também. Mas Eliabe a gente não sabe mais o que aconteceu. E é isso que acontece. O Eliabe, ele vai ficar para trás. E veja, eu não estou criando divisão porque eu quero que Deus alcance o Eliabe também. Tá tudo bem, porque tem gente assim: o Eliabe, talvez você seja um Eliabe na vida de um Davi também. Que climão! Irmão, que Deus nos livre de ser Eliabe na vida de Davi. A gente sempre olha a gente como protagonista, mas às vezes a gente é o Eliabe na vida de alguém. É a gente que entra agorando as coisas dos outros. É a gente que está desanimando os outros com palavra. É a gente que às vezes está pesando o clima em todo mundo. Não, lindo. Deus me livre de ser Eliabe na vida de alguém. E Deus me livre de ser o gigante na frente de um Davi. Porque, irmão, Eliabe será ignorado, o gigante será vencido e Davi será ungido rei de Israel e levantado como rei. Escolha o personagem que você quer ser, escolha a vida que você quer viver. Irmão, Deus me livre de ser um Eliabe, Deus me livre de ser um Golias. Eu quero o Davi. Eu quero o Davi. Você está entendendo comigo ou não? Termino dizendo para você, quando você amadurecer isso e quando você entender, sua vida vai ficar mais leve. As brigas recorrentes serão totalmente... Vão cair no desuso. Porque você vai começar a trabalhar com Eliabes com misericórdia. O Eliabe fala, você diz: está tudo bem. Tudo certo, deixa falar. Ah, mas o Eliabe falou isso. Tá tudo, deixa falar. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Em algum momento o Eliabe será envergonhado e o Davi vai derrubar o gigante. É só isso. Mas deixa o Eliabe falar. Você olha para o Eliabe, tem compaixão, ora pelo Eliabe. Deixa o Eliabe. Mas você não para, você não ouve, você não se distrai, você segue. Eu quero declarar no nome de Jesus que 2026 é o ano que o Eliabe não vai atingir o teu coração, que os Eliabes não vão atingir a sua mente, eles não vão governar sobre as suas decisões. Você não vai parar por causa de Eliabe, você não vai desgovernar por causa de Eliabe. Mas esse é o ano dos gigantes caírem por terra. Ei, lindo, eu vou falar de novo. Eliabe não é o teu inimigo. Grava isso. Eliabe não é o teu inimigo. Irmão, o Eliabe não é o teu inimigo. Eliabe não pode te parar. Eliabe não pode, Eliabe não pode, não dá. Então deixa ele. Amém? Fala para quem está perto de você, você está muito estressado. Fala, você está ouvindo Eliabe demais. Para de ouvir Eliabe. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das palavras que repousam sobre você. E vai para cima do teu gigante e vença ele no nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom e maravilhoso. Nós não perderemos tempo com os Eliabes. Nós vamos vencer com a autoridade que há no teu nome os nossos gigantes. E os Eliabes, Senhor, deixa que o Senhor trata, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor trabalha com o coraçãozinho deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração.
E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Glória a Deus pela sua vida. Olha, nós estamos em Santo André. Que gravação maravilhosa. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Para você que está estourando por qualquer coisa. Para você que está fechando o tempo por qualquer coisa. Eita, Jesus amado. Para você que está perdendo a linha toda hora. Para você que está falando demais. Eu acho que Deus já está falando. Para você que está perdendo os limites, que está falando coisas que nunca falaram na vida antes. Talvez você só precisa de um spa. E esse spa não é o que você está pensando. É um spa com o Senhor. O Senhor está convidando você, venha descansar em mim e eu farei algo poderoso em você. Amém? Mas olha, antes de a gente ir para esse lugar, eu quero te fazer um pedido importante. Curte o vídeo, é rápido, curte, é bem rapidão. Curte, comenta. O comentário da mensagem de hoje é Spa de Deus. Partiu? Vamos, bora! Spa de Deus. Spa de Deus, amém? Comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Eu descobri que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritos. Eu não sei se é preguiça. Mas agora você vai resolver isso. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. E não só segunda-feira, toda quinta também. Toda quinta tem uma mentoria de vida e eu quero te fazer um outro convite que nunca fiz, mas está na hora. Você sabia que você pode fazer o Oi Deus, Sou Eu de Novo, nosso devocional gratuito, no Spotify todos os dias, no YouTube todos os dias, e no nosso aplicativo? Você sabia disso? Então, comece hoje a sua vida com Deus. Vai ser muito mais vibrante, mais extraordinária. Amém? E agora, o último recado importante. Nossa associação evangelística. Jesus está fazendo algo poderoso. E eu quero convidar você que é generoso, que quer fazer parte de algo maior do que você, maior do que nós, e que abençoa milhares de pessoas. Então, seja parte da nossa associação. Você pode ser um doador. Aliás, eu quero agradecer às milhares de pessoas que honram o que Jesus está fazendo. Lembrando, a associação, nós não somos pagos, somos todos voluntários e milhares de pessoas todos os dias são abençoadas por causa de pessoas como você. Então, todas as informações estão aqui abaixo. E agora, meu convite para você é partiu para o spa. Vamos para a mensagem. Aleluia! Glória! Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. André, música de spa. Gostei.
Às vezes a gente só precisa parar. Às vezes a gente só precisa reconhecer que alguma coisa não está certa. Para isso é necessário humildade, é necessário humanidade. E se tem algo que tem sido roubado de nós, é a nossa humanidade. Há pressões de todas as maneiras, eu não sei se você consegue perceber que há pressões de pertencimentos incontáveis nos tempos de hoje. Desde o relógio que você usa, desde a roupa que você veste, desde o carro que você anda, desde os lugares que você frequenta. Agora a coisa mais comum é alguém dizendo: isso é rico, isso é pobre. Você já viu? Isso aqui é o quê? Rico. Isso aqui é pobre. Ai, irmão, você se sente a pessoa mais pobre do mundo, porque parece que você errou em tudo. A praia, pobre. Aí o lugar que os ricos vão, irmão, você vai gastar a vida para chegar lá. Vai chegar lá e vai todo mundo te olhar assim. Então a gente não está só cansado por causa da vida, mas por causa das coisas que deixamos entrar na nossa vida. Hoje o que nós estamos vivendo é uma geração esgotada, uma geração que carrega pressões desnecessárias, que são a cada dia maiores e mais, injustas. Mas hoje eu tenho uma palavra para você, que está nesse vídeo agora talvez chorando sem saber o que está acontecendo, porque já começou a mensagem e você já está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou bem. Parece que está todo mundo de TPM. Isso é um desabafo meu. Está todo mundo explodindo por qualquer coisa. Nós nunca tivemos tantas notícias de atrocidades. Pessoas cometendo coisas absurdas. Realidades absurdas sendo divulgadas. E a gente vai olhando e vai dizer: como que isso aconteceu? Bom, alguém não soube parar. Alguém não conseguiu frear. Alguém não soube ter sabedoria para reconhecer que precisava. O texto que eu quero ler com você está em Salmos número 42. Esse salmo, ele não é de Davi. É um outro salmista relatando o que eu vou dizer aqui. Mas talvez essa seja uma das palavras de um autodiagnóstico tão profundo que, de fato, a gente precisa disso aqui. Eu vou ler para você. Como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem é que já se apaixonou? Levante a mão. Você já teve a sensação de o ar não encher o pulmão o suficiente? E você fez assim com... Você suspirou, já viveu isso? Bom, o salmista aqui está dizendo: a minha alma suspira pela tua presença. Eu vou dizer o que está acontecendo: eu perco o ar quando penso no Senhor. Muito obrigado pelo aleluia. Eu vou dizer o que isso significa. Alguém que já viveu uma vida extraordinária com Deus. Suspira porque algo se perdeu no caminho. Que saudade. É como se fosse uma perda irreparável de alguém que não consegue mais acessar de volta aquele lugar. E ele continua: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei, aparecerei diante de Deus. Quando terei o meu encontro novamente com Ele. O salmista está dizendo. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha o que ele está dizendo sobre ele. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu só consigo chorar. Enquanto
E eles continuamente dizem para mim: aonde está o teu Deus? O que aconteceu com a sua vida? Que você chegou nesse lugar? Aonde está o Deus que você falava? Aonde está o Deus seu? Aonde está? Ele está relatando a vida dele. Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim. Pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Ele está dizendo, eu me lembro de quando eu tinha vida com Deus, eu me lembro quando a minha vida com Deus era incrível, eu me lembro quando eu tinha vida, relacionamento com Ele, mas alguma coisa comigo aconteceu, eu não estou bem, mas eu não sei explicar o que eu tenho. Eu já tive naquele lugar, eu já vivi algo extraordinário, mas hoje meu alimento é lágrima. É o salmista dizendo. E aí ele fala com ele mesmo: por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus. Ai, muito obrigado, irmão, aleluia. Eu vou falar de novo. Ele está perguntando para a alma, mas a resposta que ele precisa, ele já está dando. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante, diz a palavra. Porque te abates, ó minha alma, porque te espantas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. A fase vai passar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, maravilhoso. Aleluia. Eu quero declarar que essa palavra vai entrar nas casas certas, vai entrar nos celulares certos, na hora certa. Sabe, você não vai, esgotar-se a ponto de finalizar as coisas. Você vai ser restaurado por essa palavra. Você vai ser renovado por essa palavra. Eu quero que você entenda: Deus não despreza os cansados, Deus não abandona os oprimidos, Deus não desampara aqueles que querem parar. Eu preciso que você entenda. Hoje o Senhor está fazendo chegar a você uma ambulância de socorro. Oh, aleluia. Estou com vontade de começar a falar coisa aqui diferente, mas eu vou filmar a minha fé aqui. Eu vou guardar o meu coração para que essa palavra alcance todo mundo. Olha, eu estou com vontade de falar em línguas aqui, mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Escute. Só quem chegou nesse lugar da vida, de não conseguir segurar a voz, não conseguir segurar o que sente, não conseguir segurar o que pensa, não conseguir segurar o que fala, de perder o limite, de não se entender mais, de entrar numa crise interna, de olhar para dentro e dizer: quem sou eu agora? Eu não era essa pessoa, eu não sei quem está no controle, eu não sei. Sabe do que eu estou falando agora? É como o salmista se encontra. Porque te abates dentro de mim, minha alma. Porque você chegou nesse estágio. Porque você está nesse lugar. E aí eu preciso dizer o porquê chegamos nesse lugar. Porque não conseguimos parar. Porque ignoramos tudo.
Porque ignoramos nossa humanidade, porque começamos a acreditar que somos máquinas, porque somos, tão cobrados, mas também colocamos cobranças sobre nós absurdas. E eu não estou falando de cobranças para ser melhor, ou não, eu estou falando sobre cobranças de resultados que são besteira. Nosso esgotamento na alma, ele prejudica tudo à nossa volta, porque a gente começa a tratar as pessoas que nós amamos de maneira errada. Nós começamos a perder relacionamentos que não poderiam ser perdidos. A gente começa a falar coisa que não era falar, e aí a gente só está sobrevivendo, esgotado, cansado. E aí tudo que a gente faz é ruim. Tudo que a gente faz parece que está dando errado. Nosso olhar muda sobre tudo, nossa perspectiva se perde no caminho. Tudo parece grande demais, tudo parece impossível, tudo dói, tudo gera lágrima, tudo. Vou falar uma coisa para você. É a hora que o nosso semblante não esconde mais o que a gente sente. É onde o nosso sorriso se torna vazio e todo mundo começa a perceber que alguma coisa está errada, mas a gente ainda está dizendo que está tudo bem. A gente ainda está dizendo que está tudo certo. A gente ainda está dizendo que está sob controle. Você pergunta, você está bem? Você diz, não, estou bem. Não, eu estou tudo certo, eu estou bem. Você ignora tudo e passa por cima de tudo. E eu vou te falar que essa é a fase da vida mais perigosa, porque é onde você já não age de maneira correta. É onde você perde limites, aonde você começa a quebrar pontes, aonde você não poderia quebrar pontes. Quantos casamentos acabam nesse período? Quantos filhos se revoltam nesse período? Quantas famílias evaporam nesse lugar? Aonde você não soube parar e reconhecer que precisava, do Senhor. Aonde você não conseguiu parar e tomar uma decisão coerente para resolver aquilo que é a sua vida de verdade. Por causa de prioridades que você colocou e te colocaram nesse poço. Eu vou falar uma coisa para você que eu não queria ter que falar agora, Mas eu vivi algo que me colocou debaixo de uma pressão tão grande, tão absurda. Decisões que eu tomei para viver aquilo que achava que estava agradando o Senhor. E no meu momento de maior esgotamento eu disse para Deus que eu estava fazendo tudo para Ele. E Ele falou para mim que nunca havia me pedido nada daquilo. Eu falei, como assim? O Senhor não pediu nada para mim. Disse, como assim? Eu não estou entendendo, o Senhor está falando isso comigo agora. Ele falou, não, eu não pedi nada disso. Quando o que você faz para Ele troca o relacionamento que você tinha. Quando o que você pensa que é bom, mas rouba de você o principal, você começou a perder naquele momento. Eu estava com tantos troféus para mostrar para o Senhor, e Deus não queria ver nenhum dos meus troféus. Deus só queria que voltasse o menino do começo na presença dele, Eu estava com tanta história boa para contar para ele. Ele só estava com saudade de quando eu sentava para fazer pergunta e não para contar as minhas histórias. O esgotamento ele é silencioso. O cansaço ele é uma escolha. A gente vai fazendo e vai comemorando, mas esquecendo de parar às vezes quando é necessário. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 24 horas sem o telefone? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sem interrupções? Quando foi a última vez que você assistiu um filme sem pegar o telefone na mão? Quando foi a última vez que você foi ao banheiro sem mexer no telefone? Quando foi a última vez que você conseguiu ter uma conversa longa sem interrupções com a pessoa que mora com você na sua casa? Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e se esqueceu do horário? Quando foi a última vez que você parou para cuidar da sua alma? Quando foi a última vez que você abriu o coração para o Senhor e falou tudo o que você estava sentindo? Quando foi? Porque o esgotamento ele não vem no auge somente, no vale, ele também vem no auge. Ele vem quando você está vivendo uma fase extraordinária, mas não consegue parar, não consegue descansar.
Isso aqui parece tolo, parece terapêutico, mas na verdade é uma cobrança de Deus para nós. Quando você vê lá no Éden, Deus dizendo que o homem precisava de um dia de descanso, Deus não estava falando apenas de um dia, Deus estava falando de uma rotina de alguém que precisa frear para continuar e ter longevidade nos seus sonhos, nos seus planos, na sua casa. As famílias que são sacrificadas todos os dias, não é porque alguém não trabalhou o suficiente, é porque alguém trabalhou demais e esqueceu da prioridade. É doido que a gente se encontra às vezes num lugar de profundo desespero e não sabe como resolver, sendo que a coisa mais simples é parar. É saber a hora de parar. Eu acho interessante quando a gente lembra, por exemplo, de Elias. Elias está vivendo o auge da sua vida com Deus, está derrotando profetas de Baal e de Azerá, está fazendo fogo cair no Monte Carmelo, mas quando desce do monte ele é um coitado. Ele teve a maior vitória da vida dele, mas está tão arrasado por uma expectativa que foi frustrada, que ele se perde dentro dele, deseja a própria morte, quer encerrar tudo o que viveu, não aguenta a pressão de um bilhete. Eu sei que você já ouviu sobre isso, mas eu quero que você entenda como é que você chega nesse lugar depois de uma grande vitória, como é que você chega nesse lugar depois de uma pequena derrota ou de um acúmulo de coisas que não aconteceram. Simples, porque você não conseguiu parar. Você sabia o que precisava, você tem tudo o que precisa de conhecimento da palavra de Deus, mas você não consegue, porque você está escravizado por algo que você colocou sobre você. Eu quero que você compreenda, tenha grandes projetos, mas depois de todo grande projeto tenha uma pausa. Você não é uma máquina, você não é uma máquina, você é um ser humano e a sua humanidade não pode ser ignorada. Deus às vezes não quer que você vá mais longe, às vezes o que Deus quer é que você pare um pouco e fique calado, ouça, descanse, permaneça, resgate as coisas do começo, lembre quando não havia nada sobre você, e é isso às vezes que Deus precisa para curar o seu coração por completo. Eu confesso para você que isso aqui para mim é uma luta, porque se a gente não cuidar, a gente se escraviza sozinho. A gente não consegue parar, a gente não consegue desconectar. Aí vem uma doença, aí a gente tem que parar. Aí vem uma enfermidade, a gente precisa parar. Se não fosse a enfermidade, você não ia parar. Então, é doido, mas às vezes a gente parece que está precisando de uma luta maior para a gente poder parar e rever algumas coisas. Eu confesso para você que eu relutei com essa palavra, sabe? Falei, Deus, eu não sei se é a hora de falar sobre isso. O ano acabou de começar. Não sei se essa é a realidade que o Senhor me fez ver, é que tem gente que não para há mais de anos, que não consegue descansar a mente, que não consegue parar e confiar no Senhor, que não consegue, sabe, de verdade viver a fé que diz viver. Você está carregando tudo nos seus ombros, você está carregando tudo nas suas costas, todas as responsabilidades você está colocando sobre você, sua família está nas suas costas, seu trabalho está nas suas costas, seus filhos estão nas suas costas, está tudo sobre você, e é por isso que você está tão cansado, e é por isso que você está com esse semblante caído. Não é porque você deveria, não, é porque você colocou nas suas costas coisas que deveriam ter colocado na presença de Deus, coisas que você deveria deixar na mão do Senhor. Você está levantando esse peso sozinho. Você está cansado porque escolheu levantar sozinho, mas eu tenho uma notícia para você: o que você está carregando sozinho, você pode dividir com o Senhor. Aliás, tem coisas que você não vai nem dividir, você só vai colocar na presença dEle, vai deixar na mão dEle e vai descansar novamente, vai desfrutar novamente. Ei, lindo, você não foi feito para carregar tudo o que está carregando sozinho. Deus está dizendo para você: vem até onde eu estou, coloca sobre mim aquilo que você está carregando e deixa eu ajudar você. Você não precisa cansar do jeito que está cansando, sabendo que existe um Deus que quer dividir a carga sua, que quer carregar aquilo que você está carregando. Então está na hora de você soltar os fardos e dizer: Deus, eu não consigo sozinho. E quando você declara e confessa que não é possível sozinho, o peso que estava sobre você agora está sobre Ele. Olha, eu vou
Eu vou dizer para você que todas as vezes que alguma coisa trava na minha vida, eu preciso fazer uma coisa. Preciso jejuar e orar. Quando eu oro e jejuo, estou dando um sinal, estou dizendo para Deus algo e para minha alma: isso aqui não é sua responsabilidade. Quando eu oro e jejuo, eu estou dizendo para mim: você não precisa carregar isso aqui sozinho. Isso aqui Deus vai fazer. Deus é o único que pode. Se Ele não quiser é outra coisa. Mas se tem alguém que pode é Ele. Então esse peso eu não vou carregar. Aí, quando você ora, quando você jejua, automaticamente a sua alma entra no estágio de repouso. Sabe? É transferir o peso, é exatamente isso. Você está cansado por causa de quê? Por causa do seu casamento que não resolve? Então para de lutar sozinho. Coloca isso na mão de Deus e diz: Senhor, faz o que o Senhor pode fazer, que eu vou confiar e descansar no Senhor. Eu não vou lutar essa batalha sozinha. Você está cansado porque o emprego que você quer ainda não chegou? Então, Deus, está aqui na tua mão. Eu não vou mais colocar a minha vida, meu coração, minhas angústias nisso. Agora está na sua mão. Eu preciso confiar, senão eu não vou suportar a espera. O que você precisa? Simples. Tudo aquilo que te pesa, coloque na mão do Senhor. Tudo aquilo que te angustia, tira de dentro de você e coloca na mão dele. Lembre-se, tem coisas que mesmo que você seja um gênio, você não resolve sozinho. Se Deus não colocar a mão, não vai para frente. Preciso dizer para você que Elias estava dentro daquela caverna desejando a morte, e Deus entrou naquela caverna como se fosse uma brisa suave. Trouxe pão, alimentou ele primeiro, porque sabe, às vezes o que a gente precisa é só disso mesmo: parar, ser acalmado pelo Senhor, ser alimentado por Ele, para seguir a caminhada. Lembre-se, às vezes Deus quer que você siga, às vezes Deus quer que você pare. Em alguns momentos Deus quer que você avance, mas há outros momentos que Deus quer que você fique só em silêncio, que você desfrute da presença dEle, descanse a sua mente, descanse a sua alma, porque a palavra de Deus quer que você, com o seu coração quebrantado, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus, curado pela presença do Senhor. Então não acredite que no seu ativismo você vai vencer. Às vezes você só precisa parar mesmo. A loucura da vida é entender que a cura quando você para. E parar não é desistência, parar é pausa para ser curado e continuar para ir longe. Deus quer que você vá longe, mas hoje às vezes o que Deus quer é que você fique parado no lugar que você está e permita ser curado pela presença dEle, permita ser curado pela glória dEle. Eu vou te falar, meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu amo ver eles bem, mas às vezes eu amo ver eles quietinhos. Você pegou? Às vezes eu amo eles correndo, mas às vezes eu fico pelo amor de Deus, para um pouco, porque eu estou vendo o que vai dar ruim, eu estou vendo que eles vão cair, e toda vez que eles caem eu posso dizer no final: eu avisei. Eu sabia desde o começo que isso não ia dar certo. Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu te avisei desde o começo que isso não ia dar certo. Você gastou energia demais e não precisava. Você lutou demais e não devia. Eu só queria que você tivesse descansado e confiado em mim. Essa batalha era para Deus lutar e você está lutando sozinho. Essa guerra era para Ele lutar e você está tentando vencer sozinho. Então solta as armas, solta as armaduras e diga: Deus, então
é com você. E agora pode descansar nele, tenha certeza que ele fará o milagre completo. Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que precisa. Deus não precisa do teu toquezinho de gênio para completar o milagre que é necessário. Então às vezes é só parar e deixar ele fazer, é só descansar e desfrutar do que ele está fazendo, é só parar e assistir. Deus quer que você assista. Para. Fala para o irmãozinho do lado. Para. Você está lutando demais e não precisa. Você está se batendo demais e não precisa. Não, relaxa. Quando você entra nesse lugar, você descansa. Então, agora eu preciso voltar à palavra que eu disse no começo. Deus está nos convidando para visitar o spa dele. Não, você não tem que celebrar. Eu vou falar de novo. Você está recebendo um convite e Deus está te chamando para o spa. Deus está chamando você para descansar nele de verdade. Deus está convidando você para confiar nele de verdade. Deus está convidando você para fechar os olhos e confiar que ele está cuidando do seu futuro, que ele está cuidando da sua casa, que ele está cuidando da sua vida, que ele está cuidando da sua família, que ele está cuidando do seu destino e que você não precisa lutar da maneira que está lutando, correr da maneira que você está correndo. Ele está convidando você para descansar. Ele está convidando você para desfrutar da presença dele. E enquanto você descansa nele, ele age por você. Enquanto você desfruta da presença dele, ele vai aonde você não pode, ele toca aonde você não toca, ele age aonde você não tem poder para agir. Então o que só precisa é descansar. Vá para o spa, vá para a presença dele. Diga: Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor. Aleluia. E aí, eu preciso terminar, eu estou empolgado. Meu Deus. Posso ler algo para você? Obrigado, irmão, pelo apoio. Só você falou sim. Mas eu vou ler igual. O que acontece para aqueles que correm para os braços do Senhor e descansam? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Sua casa não será atingida, a sua família não será atingida, a sua casa não será paralisada. Portanto, corre para esse lugar, corre para a presença dele e descansa nele. Ei, descansa nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará.
Amém. Jesus, eu não quero me cansar mais nem um dia. O Senhor está me chamando para este lugar de descanso, de renovo, aonde não há dor, ou aonde a dor é sarada pela Tua presença, aonde nós podemos descansar e confiar. Não andaremos cansados mais nem um dia. Repousaremos na Tua presença, descansaremos no Senhor e veremos o Teu agir. Senhor, nos leva ao repouso que precisamos, ao descanso que mesmo não merecendo, o Senhor tem à disposição para nós. Em nome de Jesus, nos resgata, Pai. Precisamos do Senhor mais do que imaginávamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Nós estamos em Joinville. Tem que respeitar a nossa cidade maravilhosa. Todos os meses nós gravamos aqui em Joinville, gratuito. Ainda é só para Joinville, mas em breve vai dar uma pequena confusão, que nós vamos abrir inscrição para o Brasil inteiro. Eu senti um... Deus guarda a gente aqui. Eu só acho que a nossa igreja tem que crescer mais aqui, não é verdade? Ficar maior, aí a confusão diminui. Mas eu quero te falar uma coisa. A palavra de hoje é algo de Deus para você, porque normalmente nós ouvimos sobre Deus não estar atrasado, porque de fato Deus não se atrasa. Agora, falar que nós não estamos atrasados, de uma certa maneira, soa como presunção, porque nós nos atrasamos de fato. Nós, às vezes, tomamos decisões tardias, só que algumas coisas nós não estamos atrasados. Nós pensamos que estamos atrasados, e talvez o nosso maior inimigo seja ter o pensamento equivocado sobre a estação da vida que nós estamos. Então a palavra de hoje, ela vai trazer alívio sobre você, mas ela também vai te provocar a tomar decisões de maneira rápida e assertiva para sair dessa estação que você acredita que Deus talvez possa ter te deixado. Amém? Olha, eu sei que talvez no começo essa palavra ela vai te incomodar um pouco porque ela toca em coisas sensíveis, mas eu já vou entrar nela. Antes eu só quero te falar uma coisa muito importante. Se você ainda não curtiu essa mensagem, aperta o like rapidão. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistirem essa palavra, melhor será. Mais vidas serão alcançadas e mais pessoas transformadas. Então eu conto muito com você. Seja um instrumento de Deus. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Glória a Deus, obrigado. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Talvez você sempre assiste e ainda não se inscreveu. Então já faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho e agora vamos para a mensagem. Aleluia. Aleluia. Vamos embora. O texto que a gente vai ler. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de
13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facility Benefícios. Eu já tive nesse lugar. Esse lugar, ele existe, são poucos lugares lá em Israel que você vê exatamente aonde aconteceu. Alguns lugares já foram soterrados pelas guerras e invasões que ao longo dos anos a Terra Santa sofreu, mas esse lugar está lá. Uma profundidade de cerca de 14 metros. E você consegue ver exatamente aonde as coisas aconteceram. Eu vou ler para você. João capítulo 5, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João capítulo 5, diz: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele pois que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali esteve um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? E o homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, há alguns detalhes aqui que são extremamente importantes e que fazem que a compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós em relação a essa palavra seja clara aos nossos ouvidos e para a nossa compreensão. Há uma sensação nesse homem que ela é nítida quando ele responde a Jesus. A pergunta de Jesus é uma e a resposta dele é outra. Isso aqui já mostra que o problema maior dele já não é mais só a enfermidade que ele carrega, mas a enfermidade que ele deixou ser gerada dentro dele. Jesus diz para ele: você quer ser curado? E ao invés de ele dizer sim, eu quero, ele diz o que ele viveu nos últimos 38 anos. Ele diz: olha, eu estou aqui. O anjo desce. E tem gente que prometeu para mim que me levaria na água, mas quando o anjo toca na água, ninguém me lembra de mim. Todo mundo vai na minha frente e é curado. Eu já estou 38 anos aqui. Em outras palavras, ele está dizendo: eu até queria, lá no começo. Hoje eu já não quero mais. Eu já entendi que comigo não vai acontecer. É muito constrangedor imaginar isso. Tem coisas que talvez um dia na eternidade com Jesus a gente vai poder ouvir, sabe, do próprio Jesus, o que aconteceu ali. Mas essa cena, para mim, ela é a clássica desistência em vida. Sabe, é quando você já não acredita mais que pode acontecer com você. Só que o fato gerador dessa desistência é uma palavra que nós lutamos contra, ou talvez nunca vamos admitir, que é a comparação. Talvez essa palavra, ela nos afugenta, porque ninguém quer reconhecer que talvez em algum momento está se comparando à vida dos outros. Quem quer reconhecer que talvez a gente está olhando mais para o terreno do vizinho do que para a nossa própria história? Mas se tem uma coisa que mata a nossa fé, que rouba a nossa esperança, é essa palavra, comparação. A sensação de atraso não é a ausência de Deus, é o vizinho ir para frente e a gente ficar no lugar. A sensação de atraso não é porque Deus não fez na nossa vida. A sensação de atraso é que Deus fez na vida de alguém e a gente viu acontecendo.
Você está compreendendo o que eu estou dizendo? A nossa sensação de angústia, ela se assevera quando alguém que pediu menos, que orou por menos tempo, próximo de nós, viveu um milagre antes da gente. Isso aqui dói demais. Eu não sei qual é a sua convivência do dia a dia, mas eu posso falar sobre mim. Eu estou todos os dias vivendo o meu ministério, que eu amo muito. E todos os dias eu tenho uma mensagem de uma mulher dizendo que tinha o sonho de engravidar e não engravidou. E no mesmo dia eu recebo a mensagem de uma mulher que não queria engravidar e que está grávida. É muito doido isso, você administrar esses micromundos, sabe? De um lado você tem alguém que está sonhando, que está lutando para engravidar, fazendo planos, gastando dinheiro e não engravida. E de outro lado você tem alguém que nunca quis e que um dia de descuido engravidou. E aí você olha, são dois mundos diferentes. Mas quando essa mãe que está aqui, que está grávida e que não queria, descobre que alguém que quer muito não consegue, talvez essa mãe amoleça o coração, quebrante o coração e comece a valorizar o que ela está vivendo. Mas talvez essa mãe daqui vai olhar para a mãe que gerou sem querer e vai ficar irritadíssima com Deus. Vai dizer: Deus, tu me esqueceu. Deus, tu me abandonou. Isso é em tudo na vida. Quando um improvável se levanta e você acreditava ser mais provável. Quando Deus prospera alguém e você fica para trás. E essa talvez seja a palavra que nós precisamos curar em nosso coração. Nós, na verdade, não ficamos para trás. Na verdade, nós não somos derrotados. Eu não sei se você lembra da mensagem anterior, mas a mensagem anterior a gente entendeu que Eliabe não é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o gigante. A questão é que quando nós começamos a entrar nesse ciclo, aonde olhamos para o milagre do outro e a ausência do nosso, e começamos a comparar-se, talvez a gente torne o irmão que deveríamos celebrar nosso inimigo. E essa é a dor dessa palavra. Eu confesso para você que eu fiquei pensando se talvez eu conseguiria falar isso aqui hoje. Porque toca num ponto muito sensível da vida do ser humano. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém que dizia assim: Dave, por que você mora onde mora? Eu devo ter postado algo sobre os nossos peixinhos que a gente tem lá em casa. E ela disse: e eu moro com meu filho de aluguel numa casa que eu não consigo nem pagar o aluguel. E aí você percebe que a dor das pessoas, ela está exatamente na comparação. Que a maioria das frustrações que a gente carrega é porque a gente está olhando mais para a vida do outro, vivendo mais a vida do outro do que a nossa própria história. Então a gente está sempre olhando para fora. E a loucura de olhar para fora é porque sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre vai ter alguém na sua frente. Grava isso. Sempre vai ter alguém mais importante, sempre vai ter alguém mais relevante, alguém ganhando mais, vivendo algo mais legal. Sempre tem alguém de férias, sempre vai ter alguém vivendo uma vida melhor do que a sua. Eu tenho um amigo meu que diz algo muito engraçado sempre. A gente está fazendo uma viagem, alguma coisa junto, ele passa alguém fazendo algo muito mais legal, ele diz: olha aí, ó, sempre tem uma galerinha mais legal do que a nossa. E a vida é isso. Sempre vai ter alguém mais legal, sempre vai ter alguém vivendo uma coisa mais maneira. Sempre vai ter alguém na nossa frente vivendo algum milagre que a gente não está vivendo, ou que a gente sonha viver e que ainda não chegou na nossa vez. O problema disso é que quando você entra nesse caminho de comparação, você começa a amaldiçoar aquilo que desejava. E isso destrói a vida de muita gente. Você queria, e hoje ao invés de continuar querendo, você diz: não, eu nunca quis mesmo. Sabe, o paralítico do tanque de Betesda, ele está na frente daquele que pode mudar a vida dele. E ao invés de dizer: Jesus, eu quero, ele escolheu dizer que está 38 anos ali, que ninguém mais ajuda ele. Sabe o que é a loucura? Imaginar que dos últimos anos, talvez, quando o anjo descia, ele já começava a dizer: ninguém vai me ajudar mesmo. Ele já começou a amaldiçoar o que desejava. E eu preciso que você entenda em amor o que eu vou dizer. Normalmente quando você vê alguém na internet atacando alguma coisa, provavelmente foi um desejo que ele não conseguiu atender. Foi algo que ele não conseguiu viver, que hoje amaldiçoa com a sua própria boca. Quando alguém condena o que o outro está vivendo,
seja incrível ou comum. Talvez ele queria muito e não conseguiu, e hoje a sua frustração é colocada nas palavras de o que um dia já desejou. E é por isso que às vezes, mesmo sem estar atrasado, nós começamos a nos atrasar. Porque a gente está olhando sempre para a vida do outro. A gente está olhando sempre para o gramado do outro. A gente sempre está olhando para a vida de alguém. A vida que nós vivemos hoje é seguir pessoas. Essa é a nossa realidade. E aí você abre o Instagram, alguém está de férias. Você abre o Instagram, alguém comprou um carro novo. Você abre o Instagram e aí você passa de um lugar onde você se inspirava e começa a ser alguém que persegue aquilo que talvez desejou um dia. E essa é a loucura do nosso tempo. As pessoas condenam aquilo que desejavam e não conseguiram. E hoje acabaram se tornando Eliabes na vida de alguém. O problema, na verdade, é a gente aqui. Aqui só sobra a gente. Esquece quem foi curado dos últimos 38 anos. Esquece quem conseguiu tocar na água quando o anjo desceu. E olha para dentro de você. Quantas coisas você tinha fé no começo? E talvez em algum momento disse, não é para mim isso aqui. Olhou e disse, não, eu me atrasei, eu perdi o time, passou para mim, não dá mais tempo. E é justamente porque você passou muito tempo olhando para a grama do vizinho. Você passou muito tempo se comparando e perdeu a sua própria história de vista. Isso é dolorido de ouvir, mas é uma verdade necessária. Eu me proponho no Mentoria de Vida talvez ser um pouco mais, indigesto. Mas para produzir maturidade no nosso coração. É uma coisa que eu compreendi junto com a minha esposa, que é parte de muitas das coisas que nós colhemos hoje, e talvez nisso eu tenha um pouco de autoridade para te aconselhar. Durante muito tempo na nossa vida, nós vivemos uma realidade muito simples. E mesmo hoje, vivendo algo legal, a gente ainda tem o mesmo coraçãozinho, a gente guarda isso. A gente lembra das coisas e valoriza coisas simples. A gente gosta de muita coisa que talvez para alguns é básico demais, mas a gente gosta. Mas eu me lembro de uma característica que a gente vivia e nutria sempre na vida um do outro. A gente sempre celebrava o que Deus estava fazendo na vida dos outros. Sempre celebrava. A gente ia na casa de alguém e a pessoa tinha comprado qualquer coisa legal e coisas que a gente nunca teria acesso. E a gente celebrava, uau, que maneiro! Mas a gente também tinha uma outra coisa, a gente celebrava coisas que a gente já tinha e que já era normal pra gente, mas para aquela pessoa era incrível porque era a primeira vez. Eu tenho uma história comigo que eu gravei na minha mente. Eu me lembro que um dia eu fui pregar no interior de Santa Catarina. Na verdade, do Paraná. E era uma cidade de cooperativas. E essa cidade, ela tinha o que a gente chama de Coab, né? São lugares habitacionais que normalmente uma empresa vai lá e constrói para os funcionários morarem. E eu pousei na cidade, uma cidade vizinha. E eu me lembro que o rapaz que foi me buscar com o Monza. E o Monza já não era o Monza de quando lançou. Eu me lembro que nessa época eu tinha um Gol 2005, que para mim já era algo incrível. E eu me lembro que eu entrei no Monza. E esse é o caminho que a gente às vezes precisa escolher. Escute, eu já vou chegar no ponto. Eu olhei para o Monza e falei, cara, esse carro é maravilhoso, não é? Aí eu me lembro que ele olhou para mim, os olhos dele brilhou e falou assim, você gosta? Falei, mano, isso aqui é uma máquina. Falei, isso é 1.8, não é? Ele falou, é 2.0. Eu falei, my God, isso anda no mundo. Ele falou, você acredita, cara? Eu podia ter um carro zero. Aí ele começou a mentir. Falei, eu podia ter um carro zero, mas isso aqui é paixão. Eu falei, rapaz do céu, eu vou te falar, tá? Isso aqui é nave. Isso aqui, a geração de hoje não tem noção do que isso aqui representa, não. Isso é maciez, parece que você está numa poltrona. Aí ele, você viu? Irmão, ele passou umas lombadas rápido para mostrar que era macio. Mas olha que coisa interessante. Você tem a opção em alguns momentos de se comparar, mas você tem a opção em outros de destruir a comparação. Porque às vezes a pessoa nem entende que o que ela tem é um privilégio.
que o que ela vive é um presente. E talvez você pode ser um enviado de Deus para lembrar ela que o que ela tem é o sonho de alguém que precisa viver um dia, que deseja viver um dia. Ou seja, em algum momento você pode estar se comparando, em outro você pode estar curando a comparação de alguém, trazendo o brilho do que o outro está vivendo. Aí eu me lembro, irmão, que ele ficou tão feliz com aquele negócio. Ele falou: e tu não imagina, quando eu chegar na minha casa eu vou te mostrar uma coisa que você vai se impressionar. Eu falei: sério? Não aumenta a minha expectativa. E aí eu entro no jogo. Eu me lembro que eu chego na casa dele. Todas as casas da rua eram iguais, mas na casa dele tinha um caibro de Itaúba que atravessava a garagem fora a fora. Todas as casas eram de alumínio. Ele comprou um caibro de Itaúba e colocou, e invernizou. E para ele, aquilo era o mais importante da casa dele. É engraçado como a gente perde noção de algumas coisas. Eu olhei para aquilo e falei: rapaz, isso aqui bicho não entra nem a pau, não é mesmo? Ele falou: nada. Isso aqui o cupim passa e faz o sinal da cruz, ele nem consegue chegar perto. Irmão, sem brincadeira nenhuma, eu estou sendo sincero perante Jesus. Aquele dia eu gavei aquela madeira de Itaúba de um jeito que esse rapaz, irmão, só faltou me pegar no colo de tanta alegria. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas com toda certeza ele ficou com vontade de me mandar uma foto daquela madeira para eu levar para casa. Quando você valoriza as coisas dos outros, você destrói o espírito de comparação que pode se estabelecer. Mas quando você olha para dentro de si, quando você olha para a sua própria história, você descobre que Deus já te deu coisas extraordinárias, que você já vive a vida que é o sonho de muita gente. E que talvez, porque não entendeu ainda, você já vive o testemunho de muitos e ainda está se comparando com o testemunho dos outros. Essa questão, ela resolve-se quando Jesus vai até ele. Eu preciso te falar o que é isso aqui. Esse paralítico nunca orou para que Jesus fosse até ele. Durante 38 anos ele esperou o anjo. Mas o que Deus tinha para ele era muito maior. 2 amém, eu vou falar de novo. Durante 38 anos ele esperou pelo anjo, mas o que Deus tinha para ele era muito maior. Eu vou melhorar para os pentecostais aparecer. Me ajuda, por favor. Ele estava esperando o funcionário e Deus estava mandando o chefe da parada toda para curar ele. Não, lindo. Escuta, calma. Você desistiu de um milagre que Deus ainda tem para você, mas que vai chegar no tempo certo, no tempo perfeito, na hora perfeita, e você não vai conseguir entender absolutamente nada. Mas, grave o que eu vou dizer para você. Quando Jesus está ali, olhando para o paralítico ainda estava olhando para o anjo que não toca nele, que desce e toca nas águas, e ele não consegue chegar. Jesus está na frente dele e ele ainda está na frustração do passado. Jesus está perguntando para ele: você quer ser curado? E ele está dizendo: olha, eu estou há 38 anos aqui. Deus está falando para você: o que você quer que eu te faça? E você está dizendo ainda: não, mas na casa do fulano já aconteceu faz tanto tempo. E o Senhor está dizendo: mas e você? E você? E aí você ainda não entendeu. Se estivesse olhando para dentro da sua família, dentro da sua casa, a madeira de Itaúba seria testemunho, e você esqueceu que o que você vive já é um sonho para alguém. Que o que talvez é pouco para você é inatingível para outra família. E aí eu preciso só te alertar de algo. Que quando você para de olhar para o outro e começa a olhar para a sua vida, talvez, só talvez, você vai ter vergonha de continuar pedindo algumas coisas. Porque vai descobrir que já tem testemunho pra caramba pra contar, irmão. Não me leva a mal nessa palavra, mas eu preciso que você entenda. Já tem testemunho demais pra contar. Você talvez já era para ter morrido lá atrás, você talvez já era para ter perdido muita coisa, e Deus te poupou, Deus te preservou, Deus guardou a tua casa, Deus guardou a tua família, Deus te livrou de tanta coisa, e você ainda estava se comparando. Quando você olha para dentro, você fica com vergonha. Eu vou ser bem sincero para você.
Quando você olha para dentro, você vai ter vergonha de pedir algumas coisas. Porque sua vida já é um sonho e você nem se ligou. Uma vez eu fui fazer um evento em Barretos. E eu me lembro que nesse evento eu fui embaixador do Hospital do Câncer de Barretos. Eu nunca tinha entrado numa área oncológica. E aí eu me lembro que estava toda a imprensa e eu fui fazer uma coletiva e me levaram para conhecer o hospital. Nesse evento a gente levantou 40 mil litros de leite para o Hospital do Câncer. Foi incrível, mas eu nunca tinha entrado no hospital. E aí a gente entrou e eu fui vendo os leitos, fui vendo as coisas, as tecnologias que tem lá, é incrível. Mas eu me lembro que eu passei na frente de uma sala e eu olhei uma menininha deitada e a menininha tinha o tamanho da minha filha. Eu estava tudo bem até aquele momento, sabe? E aí eu olhei para o paizinho da menina e o paizinho ajoelhou na cama e segurou o bracinho dela para que fosse colocada a sonda. Quando eu vi aquilo, eu caí em prantos. Eu fui para dentro do banheiro e ficou todo mundo lá fora me esperando e eu não entrava, e eu não saía do banheiro. E eu caí num choro, eu desatinei em chorar. E eu só conseguia dizer: Jesus, obrigado pela minha filha, obrigado pelos meus filhos. Jesus, cura essa menininha que está lá com o pai dela. E ao mesmo tempo dizia: Jesus, obrigado pelos meus filhos. Sabe qual que é a loucura? Às vezes a gente está reclamando de coisas e perdendo a oportunidade de agradecer por aquelas que já temos. De coisas que são inatingíveis para alguém hoje, mas que já são parte da nossa vida. Meu lindo, você está respirando com o seu nariz sem equipamento. Hoje eu recebi uma mensagem de uma menina dizendo: Dave, eu queria muito ir no teu evento, mas eu preciso de uma tomada. O meu trajeto até o evento é de 1 hora. E eu consigo ficar 1 hora sem energia. Mas depois eu preciso para o meu oxigênio que está ligado na tomada. Você está me vendo aqui respirando com o seu nariz. Aí essa menina, você vai olhar para ela e vai dizer: você tem motivos para reclamar? Ela vai dizer: não, porque eu ainda tenho uma tomada para colocar e continuar respirando. E a gente está reclamando do quê? E aí alguém vai olhar e vai dizer: mas eu perdi a minha família. E aí entenda, sempre tem alguém vivendo algo pior. A questão é, não olhe nem para fora para reclamar, nem para se sentir melhor, mas olhe para dentro. Olhe para aquilo que Deus já te deu. Olhe para a vida que você já está vivendo. Olhe para aquilo que Deus já fez e agradeça. Seja grato ao Senhor. Celebre as pequenas coisas. Celebre os pequenos milagres. Se Deus está fazendo na vida de alguém, não seja Eliabe na vida de ninguém. Celebre aquilo que Deus está fazendo. Seja pequeno para você, muito para você. Quando você faz isso, você vai curando as pessoas à sua volta. Você vai curando a sua família. Você vai libertando, quebrando cadeias. E quando você menos perceber, essa sensação de atraso vai se tornar o testemunho que para você chegou na hora certa, no tempo perfeito. Lembra-se, você talvez não está atrasado, só está se sentindo atrasado. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca estará atrasado. Deus nunca atrasa. Ele chega na hora certa, na hora perfeita. E talvez você está reclamando e Ele está na sua frente dizendo: posso fazer? Ou Ele está dizendo: eu já fiz, você que não percebeu. Eu já fiz, só você que não percebeu ainda. É uma canção que diz: nem era para você estar aqui. Ele já fez, só você que ainda não percebeu. A gente está olhando para as coisas pequenas e esquecendo de todas que Ele já fez. A gente está olhando mais para aquilo que nos falta e talvez alguém já viveu esquecendo de tudo aquilo que Ele já fez. Amém? Jesus, hoje nós aniquilamos o espírito de comparação. Nós tiramos essa dor que a gente carrega de maneira desnecessária.
Não importa o que aconteceu para trás, Jesus, o que importa é que o Senhor está na nossa frente agora. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está na nossa vida. O Senhor é o nosso Senhor. Jesus, obrigado por tudo o que já fizestes. Obrigado por todos os milagres que já vivemos. Obrigado por teu amor e pela tua fidelidade, Jesus. Assumiremos o controle da nossa história. Olharemos para dentro da nossa história e vamos parar de nos comparar. Porque de fato, olhando para nós e de onde o Senhor nos tirou, já vivemos milagres demais para contar. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.